Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e hoje a gente vai fazer exercícios sobre função sintática, parte importante do conhecimento da língua, para a gente aprimorar o uso da vírgula, por exemplo. Eu vou deixar 10 frases na tela para você identificar sujeito, verbos e suas transitividades, objetos, adjuntos adverbiais e predicativos. Tem essa playlist aqui no canal onde eu explico melhor cada um desses elementos. O link também vai estar na descrição. Você pode assistir a playlist antes de tentar fazer, para reforçar o seu conhecimento, ou pode tentar fazer direto para testar se o conhecimento que você já tem é suficiente para resolver a atividade. As orações são essas. Pausa o vídeo para fazer e depois volta para corrigir. Vamos corrigir? A primeira é uma frase relativamente simples. Primeiro a gente identifica o verbo escrevi. Quando a gente pergunta quem escrevi, a resposta é eu. Então esse é o sujeito. E é simples porque só tem um núcleo, uma palavra importante. Mas a ideia de eu escrevi fica incompleta. Então a gente pergunta, escrevi o quê? Um livro? Esse é o complemento do verbo. Como ele não está ligado ao verbo com preposição, já que um é artigo, ele é um objeto direto. Então o verbo é transitivo direto. Sobrou a informação sobre alienígenas. Para saber que informação é essa, eu pergunto, escrevi um livro sobre o quê? Essa pergunta indica o assunto, então é um adjunto adverbial de assunto. Na segunda, o verbo é estava. Quem estava? Ela, sujeito simples. Estar não é uma ação. Inclusive, esse verbo faz parte daquela listinha dos conhecidos verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e tornar-se. Para confirmar que é um verbo de ligação, a gente vai procurar um adjetivo atribuído ao sujeito na frase. E ela tem animada. Então, estava é verbo de ligação e animada é o predicativo do sujeito, já que é uma característica atribuída pelo verbo ao sujeito. Sobraram as informações não, muito e ontem à noite. A última é fácil, porque responde a pergunta quando, então é um adjunto adverbial de tempo. O não vai ser quase sempre adjunto adverbial de negação. E eu digo quase sempre porque eu teria que fazer um malabarismo contextual para usar ele com outra função sintática, embora seja possível. Pro muito, eu preciso testar se em alguma variação dessa frase ele viraria muita. Como ele já está ligado a uma palavra feminina, animada, e não variou, então ele é invariável. Logo, ele é um adjunto adverbial. Nesse caso, muito vai ser sempre de intensidade. A terceira tem como função o verbo contaram. Não dá para saber quem contou, já que é exatamente essa a função do uso do verbo na terceira pessoa do plural. Assim, solto. Contaram. Quem contaram? Sei lá. Então ele cria uma frase com um sujeito indeterminado. Se eu só falo contaram, a informação fica incompleta. Contaram o quê? A verdade. Esse é o objeto direto. Contaram para quem? Para os policiais. Como tem o para e não dá para ter dois objetos iguais na mesma frase, esse é o objeto indireto. Ou seja, o verbo é transitivo direto e indireto. Sobrou na delegacia, que é o lugar onde aconteceu a frase. Então, ele é um adjunto adverbial de lugar. Na próxima, a gente tem o verbo discutem. Embora ele também seja um verbo na terceira pessoa do plural, aqui a gente sabe quem discute. O pai e a filha. Então esse é o sujeito. E como tem dois núcleos, duas palavras importantes, pai e filha, é sujeito composto. O verbo discutir é uma ação e não precisa de complemento. Então é intransitivo. Sobraram as informações sempre e pelos mesmos motivos. A segunda é o porquê deles discutirem. Então é adjunto adverbial de causa. O sempre aqui gera algumas discussões entre os gramáticos. Alguns colocariam simplesmente como tempo, outros como frequência. Para os dois casos, existem justificativas, já que sempre pode tanto responder a pergunta quando, sendo tempo, como pode responder com que frequência, sendo de frequência. Mas, pela maioria dos gramáticos, usados em concursos vestibulares principalmente, o mais comum é classificar como tempo. A quinta tem como verbo chegamos. Embora ele não tenha um sujeito explícito na frase, pela conjugação do verbo, já dá para saber que o sujeito é nós. Se eu sei quem é o sujeito, mas ele não está na frase, eu tenho um sujeito oculto. Chegamos, assim como discutem, é intransitivo. Aqui rola uma coisa curiosa. Cansados é um adjetivo ligado ao sujeito. Mesmo o verbo não sendo de ligação,
ainda é possível a frase apresentar um predicativo do sujeito, que é o caso aqui. Sobrou hoje de manhã, que é a adjunta adverbial de tempo. A próxima tem o verbo deixaram. Quem deixaram? As ações da empresa. Sujeito simples. Deixaram quem? Aquela mulher. Objeto direto. Então o verbo é transitivo direto. Ué, mas não é mulher rica? Não, não é. Essa é a complexidade de a gente identificar o predicativo do objeto. A mulher não era rica antes da ação da frase. Foram as ações que deram essa característica para ela. Então esse rica é um predicativo do objeto. Diferente da próxima, que tem como sujeito aquela mulher rica. Ela já começa a frase rica. Deu para entender a diferença? O verbo ajuda é transitivo direto, já que tem como complemento o objeto direto muita gente. E financeiramente é como ela ajuda. Então é um adjunto adverbial de modo. A oitava frase tem o verbo choveu, que, como é um fenômeno da natureza, indica que essa frase não tem sujeito. Demais é a intensidade da chuva. Na praia é o lugar e essa noite é o tempo. A nona é simples. Você é sujeito, está é verbo de ligação e linda é predicativo do sujeito. Já a última, que parece ter a mesma estrutura da anterior, é bem diferente. Como não tem um adjetivo ligado à pessoa, já que em casa é um adjunto adverbial de lugar, o verbo estar aqui é intransitivo. Por isso eu explico que não basta estar na lista dos verbos de ligação. Precisa ter um adjetivo ligado ao sujeito. Tem que pensar, não dá para fazer tudo no automático. Beleza? E aí, como você se saiu? Se não acertou, assiste lá a playlist para dominar melhor essa matéria. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu sou o Sandro Ataliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!